Irmãos e irmãs, esse primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos coloca dentro do deserto de Jesus Cristo. Jesus, nos seus 40 dias e 40 noites, num profundo momento de oração, de entrega a Deus, de contemplação daquilo que Deus fez e faz pela humanidade, ele se enxerga como filho de Deus, sendo tentado agora, assim como Adão, assim como Eva. Dois homens, duas histórias, dois finais diferentes. E no meio disso tudo, estamos nós. O Papa Francisco já nos disse que nós não dialogamos com o diabo. Se nós dialogarmos com o diabo, somos completamente suscetíveis a cair, a perder. Nós percebemos que o diabo ele tem o domínio da palavra de Deus, tem o domínio dos poderes, do mundo, mas não tem o domínio de Deus. Conhece a palavra de Deus como nós vemos ele dialogar com Jesus. A Escritura diz. Ele usa essa expressão para nos mostrar também que nós precisamos de fato estar dentro daquilo que nós acreditamos de uma forma muito convicta, num sentido de compreender, de conhecer a nossa fé, mas também de vivenciar na autenticidade daqueles que são marcados com o sinal do crucificado no batismo, como membros do corpo místico de Cristo, para serem sinais da luz, da salvação, sinais da presença de Deus no mundo. O mal no mundo só é combatido com a presença de Deus. Presença de Deus que nós também portamos. Nós carregamos a graça de Deus dentro de nós. São Paulo nos coloca diante da graça e diante do pecado. O pecado que nos leva a uma condenação de morte e diante disso a graça que nos livra desta condição de finitude. A graça que é muito maior do que o pecado do ser humano. Jesus Cristo, no seu sacrifício, como Filho de Deus, para nos resgatar do pecado e da morte, participa da nossa condição humana para nos levar àquela condição originária que nós perdemos. Aquilo que nós escutamos da primeira leitura da Santa Missa de hoje. O diálogo do ser humano, da mulher, com o diabo, com o tentador. E ali o ser humano cai, ali ele se conhece. Ali ele conhece a sua fraqueza, conhece a sua vergonha e se apresenta diante de Deus desta maneira. Porque depois desse momento que nós escutamos na liturgia de hoje, do livro do Gênesis, nós vamos escutar Deus procurando Adão. Adão, Adão, e Adão está escondido. Onde você estava? Eu estava com vergonha, Senhor. Nós precisamos usar desse momento que estamos vivendo da Quaresma para reconhecer as nossas vergonhas, para reconhecer aonde nós podemos perceber os pontos fracos da nossa existência, aonde o diabo de fato encontra uma brecha para nos tentar, nos fazer cair, para nos fazer romper com Deus. O pecado do primeiro homem, da primeira mulher, é justamente isso, romper com Deus. Aquilo que o diabo tenta a Jesus, mostra todos os reinos do mundo, em cima de um alto monte. Eu te darei tudo isso se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Nós precisamos buscar tomar consciência da nossa adoração, a nossa adoração pelas coisas do mundo, pelas pessoas, pelos bens, por essa existência finita. E aí, aonde nós poderemos perceber o nosso coração dividido entre aquilo que é próprio desta vida e aquilo que é de Deus. A graça de Deus está implantada em nós, no nosso coração, na nossa alma, e nós precisamos fazer com que ela tenha o seu efeito, para que assim essa condição do pecado não nos prive da salvação, não nos prive
de alcançar o prêmio eterno, o reino dos céus. Tudo que nós estamos vivenciando está em vista disso, alcançar o reino dos céus. Celebramos a Eucaristia justamente por conta do sacrifício de Jesus Cristo para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Na primeira leitura nós vemos as portas do paraíso serem fechadas para nós, porque o ser humano caiu, rompeu, se deixou levar pela sedução do mal. E por Jesus Cristo nós encontramos a misericórdia de Deus, as portas do paraíso novamente abertas para que nós possamos, de fato, viver na plenitude de Deus, possamos viver na graça de Deus. Agora, nós não vamos alcançar isso de um modo eficaz se nós não nos colocarmos nessa vivência. Falta para nós a compreensão e a assumência dessa palavra. Vivenciar os mistérios da vida de Cristo. Vivenciar a Quaresma dentro daquilo que a igreja nos propõe como um caminho de salvação, a partir da vida de Jesus Cristo. A igreja hoje está bem diferente da quarta-feira de cinzas. Quarta-feira de cinzas nós tínhamos cadeiras lá fora na igreja. E a tendência é sempre essa. Parece que a nossa vida está marcada por pequenos momentos, mas no dia a dia, no cotidiano, nós esfriamos. Deixamos de reconhecer a necessidade de entrar em comunhão com Jesus, de vivenciar aquilo que Ele nos propõe como um caminho de salvação. Nós precisamos compreender que nesse primeiro domingo da Quaresma, no convite para entrarmos no deserto com Jesus, nós precisamos estar prontos para lidar com as fraquezas pessoais. Aquilo que Jesus Cristo foi tentado é próprio da condição humana. As nossas necessidades físicas, o desejo de ser melhor do que o outro, o desejo de ser maior, poderoso, talvez nos equipararmos a Deus. Isso faz parte da existência, da condição de qualquer ser humano. E de que maneira nós vamos lutar contra isso? Nós escutamos isso na quarta-feira de cinzas no Evangelho, mas essas 3 palavras que estão aqui à frente, do lado do sacrário, nos ajudam num exercício de revigoramento da fé, de reconhecimento das nossas fraquezas e de buscar forças na fé para lutarmos contra aquilo que muitas vezes nos coloca a perder. Oração, caridade e jejum. Estarmos ligados com Deus na nossa intimidade. A oração ela não é feita de quantidade, mas de intensidade. Não importa o que eu rezo, importa como eu rezo. E é assim que nós vamos nos colocar na presença de Deus. Passar da exterioridade para a interioridade. Posso estar fazendo inúmeras coisas, mas o meu sentido está em Deus. Está aí a dificuldade. A caridade, reconhecer no nosso próximo a imagem e semelhança de Deus. É uma grande tentação para nós lutarmos com o outro na medida que é usada para nós. As nossas relações, muitas vezes, têm sido pautadas no interesse e na lei da retribuição. Eu retribuo aquilo que eu recebo. Eu não uso a medida de Jesus Cristo. E o jejum, que é a renúncia de si mesmo. Abrir mão de si mesmo para a vivência daquilo que Jesus Cristo nos propõe como discipulado num caminho de salvação. Essas 3 palavras vão nos ajudar durante toda a Quaresma a reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, para que assim como nós rezamos na oração inicial da missa, nós possamos buscar forças para vivenciar aquilo que o Senhor nos propõe. É um caminho que depende da consciência e do coração. A consciência gera em nós liberdade,
gera em nós adesão. Nós escolhemos seguir a Jesus Cristo no deserto. Participamos das suas tentações pela nossa condição humana. Vamos participar das suas dores, porque assim também nós passamos na nossa vida com tantas dores, com tantas dificuldades, tantas tribulações, mas também haveremos de participar da glória de Jesus Cristo. É um já e ainda não. Temos a certeza daquilo que Jesus Cristo nos propõe. Estamos vivenciando a Quaresma em vista da ressurreição, a festa da vida. Temos a certeza disso, mas ainda não alcançamos. Por isso a necessidade de buscarmos ser disciplinados nos exercícios quaresmais que nós nos propusemos a vivenciar. Não de exterioridades, mas principalmente num caminho de conversão. Porque a liturgia de hoje justamente nos coloca diante dessa necessidade. Autoconhecimento, intimidade com Deus e mudança de vida. Isso depende de cada um de nós. Por isso é necessário que nós entremos no deserto. Entrar no deserto é fazer a experiência da solidão. Estarmos sozinhos, não abandonados, mas no deserto interior, aonde de fato nós vamos entrar em conflito com a gente mesmo. E aí sim buscar uma elevação espiritual que nos permita reconhecer que nós estamos lutando contra aquilo que busca com uma força feroz encerrar na nossa vida, que é a graça de Deus. Impedir que nós alcancemos a salvação. Estamos no início desse tempo favorável, como nos disse a liturgia da quarta-feira de cinzas. É um tempo favorável, é um tempo de graça. Então vamos vivenciar bem, mantendo firmes os nossos propósitos, intensificando a nossa vida de oração, reconhecendo aquilo que nós precisamos abandonar para podermos seguir mais livremente o caminho de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, para que nós possamos permanecer fiéis no seu seguimento e que, no fim, nós possamos gozar das alegrias eternas, seja na festa da ressurreição, que nós iremos celebrar, como também nas alegrias eternas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.